veio algo no meu coração para falar sobre a águia. E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e você diga assim: você é um crente águia. Você nasceu para voar. Aleluia! Nós vamos falar com fé. Fale mais uma vez: você nasceu para ser um crente águia. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. A Bíblia frequentemente usa a natureza a fim de ensinar lições práticas e ilustrar muitas verdades. Em Provérbios capítulo 6, nós temos um exemplo da formiga. Nós vamos ler Provérbios capítulo 6, verso 6 em diante, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Através desse pequeno animal, nós podemos aprender um pouco a respeito de automotivação, trabalho árduo, planejamento. A Bíblia também faz uma comparação da corça, que da mesma maneira que ela precisa da água para viver, para sobreviver, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Salmos capítulo 42, verso 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas hoje eu quero me deter um pouco sobre a vida da águia. E quero extrair algumas qualidades que essa ave possui e que nós podemos trazer para as nossas vidas também. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Há ainda outras passagens bíblicas que utilizam a figura da águia para fazer alguma ilustração ou comparação. Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 11 também diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Perceba, meus irmãos, que a águia tem certas características que a destaca de todos os outros pássaros. E nós podemos aprender lições preciosas ao analisá-la. A águia é realmente uma criatura incrível no voo. Sem esforço, ela voa pelo céu, conquistando o respeito de todos que a veem, alcançando as alturas. Pássaro algum pode voar tão alto quanto ela, e não há outro que se compare a ela na capacidade de subir a grandes alturas. A águia consegue alcançar alturas de mais de 3.000 metros. Não apenas majestade é o símbolo da águia, mas também de força, porque ela é extremamente forte. A águia pode descer do céu subitamente, apanhar no chão um animal que pesa tanto quanto ou mais que ela, e pode voar com esse animal em suas garras. Mas o que torna esse pássaro tão régio e majestoso? E o que existe nela que nos impressiona tanto? E por quê? Nas Escrituras Sagradas, Deus comparou a si mesmo e a nós como a águia. A nossa vida e o comportamento da águia nos relata, nos revela grandes lições que essa noite nós vamos extrair, amém? Os irmãos me perdoem um pouquinho, porque eu estou um pouco gripada, então eu estou um pouco resfriada para falar, mas Deus vai dar graça em nome de Jesus.
A primeira lição que eu aprendo com a águia é que a águia voa alto. Diga, a águia voa alto. O ambiente de vivência da águia é o céu. Ela não foi criada para viver se arrastando. Ela não aceita viver cativa. Ela não consegue viver dentro de gaiolas. Ela não sabe viver dentro de um cativeiro. Ela não aceita outra condição para a sua vida que não seja a liberdade. Ela ama a liberdade porque ela tem intimidade com as alturas, porque Deus a criou para viver nas alturas. Ela não é como as outras aves que voam baixo. Existem pessoas que são assim, voam baixo demais, só sabem olhar para baixo. Existem pessoas que são sempre pessimistas, negativas, em tudo vê problemas, em tudo vê obstáculos, em tudo vê dificuldades, porque voam baixo demais. Não são como a águia que voam alto, que sonham alto, que pensam alto, não. Tem pessoas que ficam ciscando, ali como, sabe a galinha que fica ciscando lixo e entulho com os pés na lama? Alguém sabe qual a diferença entre a galinha e a águia? A galinha, ela é medrosa. Ela só fica olhando para o chão. Não voa. A galinha, ela aceita comer restos de qualquer coisa. Não se preocupa em ficar presa. Constrói seu ninho no chão e morre cabisbaixa. Já a águia não. A águia, ela é corajosa, ela olha para as alturas, ela voa alto, ela é caçadora, ela não se alimenta de nada em decomposição, constrói seu ninho no topo e morre voando. Deus te criou, meu irmão, para voar. Deus te criou para sonhar. Deus te criou para ir muito além do que você sonha ou imagina. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, Deus te criou para ser um crente águia. Deus te criou para voar, mas fale com fé. Deus te criou para voar. Deus te criou para sonhar. Aleluia. Deus não te criou para viver derrotado, cabisbaixo, olhando para baixo, não. Deus te criou para voar. Grave isso, meu irmão. Deus jamais nos limitará no recebimento de tudo que Ele tem para nós. A verdade é que somos nós quem limitamos a Deus. O limite é seu e não de Deus. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você pode fazer tudo em Deus e através de Deus. Aleluia! Aleluia! Conta-se a história que certa vez um camponês foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Então ele conseguiu pegar um filhote de águia. Então ele a colocou no galinheiro junto com as suas galinhas. E aquela águia comia milho e ração junto com as galinhas, embora fosse a rainha de todos os pássaros. Passaram-se 5 anos e aquele camponês recebeu em sua casa a visita de um ornitólogo, que nada mais é um biólogo que estuda as aves. Enquanto eles passeavam pelo jardim, aquele homem, aquele ornitólogo, percebeu que havia uma ave diferente dentro daquele galinheiro. Então ele olhou para o camponês e disse: essa ave aí não é uma galinha, mas uma águia. E aquele camponês confirmou: isso mesmo, ela é uma águia. Mas eu a criei como galinha. Ela se transformou numa galinha. Ela come a mesma comida das outras galinhas, ela vive com as galinhas, ela convive nesse ambiente há 5 anos e ela pensa que também é uma galinha. E aquele ornitólogo, aquele homem disse: não, o senhor está errado. Essa ave é uma águia, ela tem coração de águia e ela nasceu para voar. Aquele camponês disse: não, o senhor está enganado, eu a criei como galinha. E os dois então fizeram um teste. Aquele homem, aquele ornitólogo, pegou a ave, colocou-a bem alto no seu braço e disse: águia, você nasceu para voar, então
voe. E a águia começou a olhar para o chão, começou a ver aquelas galinhas ali ciscando grãos, cabisbaixas, e então voou para junto delas. O camponês falou: eu lhe disse, ela se transformou numa galinha. E aquele outro homem falou: não, ela é uma águia, ela nasceu para voar. No dia seguinte, os dois fizeram um segundo teste. Aqueles dois homens subiram no telhado da casa e o ornitólogo colocou a águia no seu braço bem alto e disse: águia, você nasceu para voar, então voe. Mais uma vez, aquela águia olhou ali para o chão, as galinhas ciscando grãos, cabisbaixa, e voou para junto delas. O camponês disse: eu já te falei, não adianta, ela pensa que é uma galinha. E o outro homem, mais uma vez, ele comentou: não, você não está entendendo, ela tem coração de águia, ela nasceu para voar. E no terceiro dia, eles fizeram um último teste. Levantaram bem cedo, levaram aquela águia para um lugar bem longe, longe das casas, longe daquelas galinhas. Levaram para o alto de uma montanha. E ali, o sol estava apenas nascendo. E ali, aquele ornitólogo pegou a águia, levantou-a e disse: águia, você pertence ao céu e não à terra. Você tem coração de águia, você nasceu para voar, então voe. E aquela águia começou a olhar para o chão, começou a tremer de medo, mas não voou. Então aquele homem pegou firmemente a águia, bem na direção do sol, para que seus olhos enchessem da claridade solar e da grandeza do horizonte, e disse: águia, você nasceu para voar, então voe. E aquela águia, de repente, ergueu as suas potentes asas, grasnou com o típico ruído das águias, ergueu-se soberana e começou a voar, e voar, e voar, até confundir-se com o azul do céu. Meus irmãos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porém, houveram pessoas que talvez tenham dito para você que você não tem potencial. Talvez houveram pessoas que fizeram você achar que você era um derrotado. Talvez o próprio diabo já fez você acreditar que você era um derrotado, uma pessoa medrosa, perdedora, desmotivada, triste, uma pessoa cativa. Talvez você já tenha ouvido palavras como: você não vai conseguir, você não é ninguém, você não é capaz. Mas Deus criou a mim e a você para voar. Deus nos criou para sonhar. Deus acredita em você. Deus acredita no teu potencial. Nós crescemos, nós nascemos, e Deus tem nos levantado para voarmos, para sonharmos, para colocarmos coisas grandes na nossa mão. Nós temos que nos tornar crente águias, que enxergam longe, que veem longe, que sonham alto. Aleluia! Deus tem preparado sonhos e planos, preparados e projetados para você, pelos quais eu e você não conseguimos imaginar ou mensurar. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, a partir do verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, aleluia. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, aleluia. Sonhe alto, meu irmão, voe alto. Se alguém algum dia disse para você que você não é capaz, olhe para a pessoa e disse: Deus me fez um crente águia, eu sou um sonhador, eu vou crescer, eu vou voar, porque Deus me fez um crente águia, aleluia. Sonhe, meu irmão, não deixe de sonhar. Glórias ao nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com a águia é que a águia alça seu voo cada vez mais alto.
O segundo voo da águia é mais alto do que o primeiro. E o terceiro mais alto do que o segundo. Isso nos faz entender que nós temos que ter desejo por crescer cada vez mais. Há pessoas que são instáveis, oscilam demais, ora estão super animados, estão até pegando o anjo com a mão, ora estão desanimados com tudo, nada está bom, nada presta. Deus não nos chamou para o fracasso, mas para o triunfo. A nossa dinâmica não é 5 passos para frente e 4 para trás, não, mas é de força em força, de fé em fé, olhando sempre para o alto, para Cristo Jesus, aleluia. Como a águia voa cada vez mais alto, nós temos que ter o desejo de crescer cada vez mais e mais. Na nossa vida espiritual, nós precisamos crescer no conhecimento, buscando mais de Deus. Na nossa vida como profissional, dê o melhor no seu trabalho. Marido, seja o melhor esposo. Esposa, seja mais dedicada. Pais, sejam os melhores pais. Filho, seja o melhor filho. Cristão, seja o mais apaixonado por Jesus. Em tudo, dê o teu melhor. Faça o que você tem de melhor para Deus. Aleluia. Kobe Bryant é considerado um dos melhores jogadores de basquete da história. Faleceu há poucos dias devido à queda do helicóptero em que o jogador e mais 8 pessoas estavam. Kobe conquistou muitos títulos. Ganhou 5 campeonatos da NBA. Participou 18 vezes da All-Star Game, recorde absoluto. Foi eleito 15 vezes como membro da equipe ideal da NBA. 12 vezes como membro da All Defensive Team da NBA. E foi o jogador mais valioso da NBA em 2008. Rob, o preparador físico de Kobe, que teve a oportunidade de trabalhar com um vasto número de atletas, foi convidado para Las Vegas em 2012 para treinar a seleção norte-americana de basquete antes da partida em Londres, onde a seleção conquistou o ouro olímpico. Rob conta que se encontrou pela primeira vez com Kobe 3 dias antes da primeira sessão de treinos. E os dois tiveram uma conversa rápida sobre condicionamento físico. Na noite anterior à primeira sessão de treinos, Rob lembra que estava no quarto do hotel terminando de assistir o filme Casablanca. Eram por volta de 3h30 da manhã. E então ele vai deitar, descansar um pouco. E em poucos minutos toca o seu celular. Era o Kobe ligando para o seu treinador, o seu preparador físico, querendo saber se ele poderia lhe ajudar com um treino naquele exato momento. Rob olha para o relógio, eram 4h15 da manhã, mas ele levanta e vai. Quando Rob chega ali na quadra, ele encontra Kobe todo encharcado. E ele conta que é como se ele tivesse acabado de sair de uma aula de natação de tão suado que ele estava por estar treinando. E os dois fizeram um treino físico por 1h e 15 minutos. Depois, foram para a sala de musculação, onde Kobe fez treinos de força por mais 45 minutos. Kobe, então, volta para a quadra para treinar arremessos. Nesse tempo, Rob, então, decide voltar para o hotel, para dormir, para descansar um pouco, porque na manhã seguinte ele precisaria estar na quadra de volta às 11 horas da manhã. Então, na manhã seguinte, Rob se levanta, vai para a quadra, e quem está lá? Kobe Bryant. E Rob se aproxima de Kobe e diz: bom trabalho, Kobe. Que horas você terminou de treinar? Terminei o quê? Os arremessos. Que horas você saiu da quadra, Kobe? Rob, eu não saí da quadra desde aquela hora.
Eu queria treinar 800 arremessos. E eu estou aqui desde aquela hora. E eu quero te perguntar, por que você acha que Kobe Bryant foi considerado um dos melhores jogadores de basquete dos últimos tempos? Porque ele deu o seu melhor. Ele fez o que ele tinha de melhor. Meu irmão, dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Dê o que você tem de melhor. Na casa do Senhor, dê o teu melhor. Use os dons e talentos que Deus tem te dado. Seja o melhor líder de célula que possa existir. Faça a sua melhor célula. Pregue a palavra de Deus como se fosse a última vez. Viva a vida como se fosse o último dia. Mas dê o teu melhor. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ah, meu irmão, quando você der o teu melhor, ninguém vai conseguir te segurar. Você voará como a águia e experimentará sonhos que você nunca imaginou. Dê o teu melhor, faça o que você tem de melhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos com a águia é que a águia voa acima da tempestade. Sem dúvida, a águia sabe o que fazer no meio de uma tempestade. Ela tem a noção exata de quando virar-se, quando subir e cair com as correntes de vento. E mesmo que ela enfrentasse uma tempestade que a poderia destruir totalmente, ela não fica paralisada diante da situação. Porque ela tem consciência de quem ela é e do que pode fazer. Quando a águia percebe a tempestade se aproximando, as nuvens escurecendo, os relâmpagos riscando o céu, ela se agiganta, ganha as alturas, voa acima da tempestade e sobrevoa em perfeita bonança. Há duas características distintas que nós percebemos na águia ao enfrentar uma tempestade. Primeiro, ela demonstra total ausência de medo face à destruição. E ela tem habilidade para voar alto. Meus irmãos, nós temos que nos tornar crentes águias, que não tem medo dos problemas, que não tem medo das adversidades, que passa por cima das dificuldades, das tempestades da vida, olhando para o alto, olhando para Cristo, olhando para a cruz de Jesus. Só no capítulo 1 de Josué, Deus diz para ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. A Gideão, o anjo de Deus lhe diz: vai nessa tua força, tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, seja corajosa, seja corajoso. Pode vir tempestades, pode vir adversidades, pode vir problemas, mas se o meu olhar estiver para o alto, se o meu olhar estiver em Deus, eu sei que eu vou passar por cima das dificuldades e eu vou vencer todas as situações. Aleluia! A águia não tem crise de identidade, porque ela sabe exatamente quem é e o que ela pode fazer. Como cristãos, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e o que nós somos capazes de fazer através dele. Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Não tema as tempestades da vida, meu irmão. Não tema as adversidades. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você é um conquistador, uma conquistadora. Você nasceu para ser um crente águia, que vence as adversidades, que voa por cima das tempestades, que passa por cima das situações. Aleluia, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Aleluia, aleluia. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um jovem piloto inglês estava experimentando o seu frágil avião monomotor numa aventura ao redor do mundo. Pouco depois de levantar voo, aquele jovem começa a ouvir um ruído estranho que vinha de trás do seu assento. Percebe então que havia um rato a bordo e que poderia, roendo, destruir o seu frágil avião. Então aquele jovem piloto pensa em voltar até o aeroporto e se livrar daquele incômodo, mas isso iria atrasar o seu voo e poderia até frustrar a sua viagem. Então o jovem se lembrou que os ratos não resistem a grandes alturas. Então ele começou a subir com aquele avião, até que aqueles ratos cessaram aqueles ruídos. E eu quero te dizer, meu irmão, que talvez tenha entrado ratos dentro do teu avião, tentando te amedrontar, tentando te fazer olhar para trás, te fazer parar, tentando te fazer voltar. Mas se nós estivermos voando por cima das nuvens, olhando para o alto, para a cruz de Jesus, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os obstáculos, todas as dúvidas, temores e medos ficarão para trás, porque Deus destruirá as tempestades que você está passando e alcançará voos muito maiores do que algum dia imaginou. Aleluia. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Deus tem preparado coisas grandes e inimagináveis para cada um de nós. Então creia, acredite, porque você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é uma vencedora, uma conquistadora em nome do Senhor. A quarta lição que eu aprendo com a águia é que ela voa em linha reta. Como uma flecha, um projétil, o voo da águia é em linha reta. Ela voa em linha reta, porque ela tem um alvo definido. Ela sabe de onde veio e para onde vai. Ela não vive sem rumo, sem destino, ela não está perdida, ela não vive estagnada, ela não voa para trás, nem para os lados, mas para a frente. Como cristãos, nós precisamos andar para a frente, nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter uma meta, nós precisamos saber aonde eu quero ir, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Há pessoas que, diferente da águia, que voam em linha reta, há pessoas que ficam andando em círculo, entra ano, sai ano, estão do mesmo jeito, no mesmo lugar, ficaram paradas, estagnadas, pararam de sonhar, pararam de construir sonhos, pararam de construir, de planejar futuro, enterraram tudo, enterraram seus sonhos. Pessoas que pararam no tempo. Nós precisamos tirar os nossos olhos de tudo que nos causa dor, desânimo e decepção. Sabe, igreja, 2019 já passou. E tudo que você viveu de ruim o ano passado ficou para trás também. Nós estamos apenas iniciando 2020 e nós temos que crer que esse ano será diferente. Nós temos que confiar em Deus que 2020 será o ano da grande colheita.
Albert Einstein disse que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Se você deseja viver um ano diferente, meu irmão, haja de forma diferente. Esqueça o que passou, enterre o que passou e pelos olhos da fé, comece a ver Deus ressuscitando o teu ministério. Pelos olhos da fé, comece a ver Deus restaurando a tua família. Pelos olhos da fé, comece a ver Deus trazendo seu filho, seu esposo, sua esposa para a casa do Senhor. Pelos olhos da fé, comece a ver a cura de Deus sobre você e a sua família. Aleluia. Filipenses capítulo 13, versos 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olhe para o alvo que é Cristo e esqueça o passado. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então, meu amor, então, minha igreja, não retroceda. Te amo, meu anjo. Não retroceda, não desista. Continue firme, não desista, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Um crente águia, com as características da águia, vivendo como a águia, que não retrocede, que não desiste, que não olha para trás, mas que continua firme, continua prosseguindo. Pode vir tempestades, eu continuo. Pode vir dificuldades, eu prossigo. Pode me assaltarem, mas eu continuo firme em Cristo. Pode vir o que vier, eu estou firme com Jesus, porque eu não vou desistir. Não retroceda, não desista. Aleluia. Quinta lição: a águia tem visão integral. A águia consegue enxergar em todas as direções, ângulos e perspectivas. Ela enxerga para frente, para os lados e com um leve esforço da cabeça, também consegue enxergar para trás, 360 graus. A sua visão é global, ela vê tudo, percebe tudo e sempre toma a melhor direção. A águia tem visão de longo alcance. Quando a Bíblia diz que nós somos comparados com a águia, ela tem algo a nos ensinar. Os que esperam no Senhor enxergam longe. Nós precisamos ser visionários, igreja, tendo a mente de Cristo. Tem pessoas que têm a mente estreita, só enxergam o seu universo. Tem pessoas que acham que a vida é só aqui e agora. Não se interessam pelos problemas que atingem a humanidade. Vivem no comodismo e na omissão. Sabe, igreja, a vida cristã não é fuga, mas é enfrentamento. Não é colônia de férias, mas campo de batalha. Não é para covardes, mas para aqueles que já renunciaram à sua própria vida. Nós precisamos andar nas alturas sem esquecermos os problemas que enfrentamos. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele não vivia apenas dentro da sinagoga ou do templo. Jesus vivia no meio do povo, tinha cheiro de gente, percorria cidades, aldeias, conversava com as pessoas, comia com os pecadores, abraçava as crianças, tocava os leprosos, orava pelos enfermos e libertava os oprimidos. Aonde Jesus passava, as pessoas eram profundamente impactadas. Como igreja, nós temos feito muitas coisas.
realizamos evangelismos, eventos, cultos, cruzadas, construímos igreja, acampamento, mas nós precisamos de mais pessoas que tenham a mesma visão que nós. Precisamos de mais pessoas que arregassem as mangas e digam sim ao chamado de Cristo. Pessoas que tenham amor por almas, amor pelos perdidos, amor por Cristo, amor pela cruz de Jesus, amor pela obra de Deus, amor por esta igreja. Pessoas que vistam a camisa e digam: eu estou com vocês, eu quero entrar para a luta. Conta-se que durante a guerra da independência norte-americana, um jovem se aproximou do general George Washington e lhe disse: meu general, eu quero que saibas que eu creio no Senhor de todo o meu coração e na causa que defendes. E aquele general agradeceu as palavras do rapaz e lhe perguntou: em qual regimento você está servindo? Eu não estou no exército, senhor, eu sou um civil. E aquele general então falou: se você verdadeiramente crê em mim, como você está falando, e na causa pelo qual eu luto, una-se a esse exército imediatamente. Tome a sua farda, as suas armas e venha lutar conosco. Se você ama verdadeiramente a Jesus, crê nele de todo o seu coração e na causa pelo qual nós lutamos, una-se a esse exército chamado Igreja Batista Betel. Tome a sua farda e venha lutar conosco. Chega de desculpas, chega de ficar apenas assistindo e não fazer nada. Está na hora de nos levantar como igreja, de nos levantar como exército de Cristo e começarmos a fazer a diferença na vida das pessoas, dentro da nossa família, no colégio, na faculdade, no trabalho. Nós precisamos, na nossa cidade, fazer a diferença. Mateus capítulo 9, verso 37 em diante, a Jesus disse: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Há muito trabalho para ser feito, igreja, porém poucas pessoas para trabalhar. Nós precisamos de mais pessoas que se levantem e digam: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, me usa, eu estou disposto. O tempo é curto e não podemos perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Está na hora de cumprirmos a visão de Deus para nós. Aleluia. E a sexta e última lição da águia é que um dia a águia precisa aprender a voar. A águia precisa sair do ninho. Um dia a águia precisa sair do ninho. A águia é a ave que tem a capacidade de subir a grandes alturas, subir mais alto. E como todo filhote, eles ainda não sabem voar e tendem a cair. E quando os filhotes já estão fortes e crescidos, a mãe águia os lança para fora do ninho, que ficam em altos penhascos. E durante toda a queda, a mãe águia fica voando ao redor deles. E quando ela percebe que eles não têm mais forças, ela vem e lhes resgata. Ela faz isso, ela vem e lhes resgata. E a mãe águia age dessa forma durante dias, até que em um certo momento, o filhote percebe que sabe voar. E em um belo dia, aquele filhote águia, ele dá o seu primeiro e majestoso voo, sem medo algum, ocupando os lugares mais altos do céu. E assim como a águia, eu e você também temos a capacidade de voar, e de voar muito alto. Porém, por muitas circunstâncias da vida, como
mágoas, decepções, frustrações, tristezas, nós preferimos ficar no ninho. Talvez por medo de encarar os problemas, nós preferimos nos esconder dentro de um ninho. Talvez você tenha parado de construir sonhos acerca do seu casamento, acerca da sua família, e você depositou tudo dentro de um ninho. Talvez até sobre o seu ministério, você parou de sonhar. Talvez o seu coração não arda mais pelos perdidos. E hoje, você se encontra dentro de um ninho, como esse aqui. E ninho representa a nossa zona de conforto. O lugar onde nada de novo acontece. E assim como a águia mãe, ela precisa lançar seus filhotes para fora do ninho, para que aprendam a voar. Deus, esta noite, está encorajando e dizendo a mim e a você: saia daí, saia desse ninho. Não foi isso que eu projetei para você. Você nasceu para voar, você nasceu para sonhar, você nasceu para vencer. Você não é um derrotado, um perdedor, não. Você nasceu para ser feliz. Deus tem colocado sonhos, ministérios, dons, talentos na vida de muitas pessoas. Deus tem projetado e planejado sonhos e planos pelos quais você não consegue imaginar. Mas nós só viveremos todas estas coisas quando nós tomarmos a decisão de sair do ninho. Nós só viveremos as promessas de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, sentimental, em todas as áreas, quando nós decidirmos sair do ninho. Sair do ninho não é uma atitude fácil, é preciso ter coragem. Mas Deus pede apenas uma coisa para você: tome uma atitude e saia desse ninho. Quando você tomar essa atitude de sair desse ninho, o resto Deus fará, o resto Deus vai fazer, o resto deixa com Ele porque Ele vai fazer. Mas a decisão de sair desse ninho depende só de mim, de você. E quando você tomar a decisão de dar o primeiro passo e sair desse ninho, você voará como a águia. Você habitará nas maiores alturas. Você habitará as alturas. Você voará como a águia. Você habitará as maiores alturas, porque é isso que Deus preparou para mim e para você. As alturas. Você nasceu para voar. Você nasceu para sonhar. Você nasceu para vencer. Você é como essa águia que voa alto, longe. Pode vir tempestades, mas eu estou de pé. É porque eu tenho o meu foco em Cristo Jesus. Aleluia. Se coloque em pé. Deus te criou para ser um crente águia, para ser um vencedor e não um derrotado e não um perdedor. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas você tem potencial. Deus acredita em você, meu irmão, então acredite você também, que você é capaz. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas, talvez você já tenha ouvido palavras que te colocaram dentro de um ninho, você se escondeu nesse lugar, mas Deus essa noite está dizendo para mim, para você: saia daí. Saia daí. Eu tenho coisas grandes para você. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Ah, meu irmão, Deus
acredita no teu potencial. Essa noite Deus quer ressuscitar ministérios. Essa noite Deus quer restaurar casamentos. Essa noite Deus quer trazer cura sobre a tua vida e a tua família. Mas você precisa sair do ninho. Você precisa ter um foco, ter visão, abrir a tua visão e acreditar que você pode. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu quero que você, nesse momento, nós vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor. Eu quero que você cante de todo o teu coração e fale com Deus nesse momento. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas Deus te criou para ser um crente águia. Aleluia, fale com Deus. Aleluia. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. Aleluia, Deus quer quebrar cadeias esta noite. Deus somente adorar. Nós dependemos dele, aleluia. Reconheça a dependência de Deus na tua vida. Aleluia. E o mesmo eu nunca mais eu quero ser. Aleluia. A luz brilhou e eu aleluia. A verdade libertou e liberta todo o libertou. Aleluia. Erga as suas mãos e cante ao Senhor. Aleluia. Deus te criou para ser um grande águia, para voar, sonhar. Aleluia. Voa como rio. Aleluia. Eu vou escalar as montanhas, porque Deus me ajuda a escalar as montanhas. Aleluia. Eu posso andar. Em Deus eu posso andar sobre as águas. Como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés. Aleluia. Então Ele veio e me deu asas para voar. Aleluia. Em Deus eu posso. Vou dançar como o rio de Deus. Fluir como um rio e cantar. Aleluia. Eu quero escalar a montanha. Eu quero andar sobre as águas. E andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir. Aleluia. Eu quero como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Aleluia. A glória do Senhor. Eu quero orar pelas pessoas que se identificaram de alguma forma com essa ministração. Talvez você não tenha mais sonhos. Talvez você não tenha mais sonhos sobre a sua família, o seu casamento, as áreas da tua vida você parou de sonhar. Talvez você tenha pensado que tudo acabou, mas Deus esta noite pode ressuscitar. Ressuscitar ministérios, ressuscitar casamentos, famílias, ressuscitar grandes coisas na tua vida. Talvez você desanimou com
o que o médico disse. Talvez você ache que a enfermidade não tem mais cura. Talvez tenha pessoas aqui se sentindo um perdedor, um fracassado. Palavras que te disseram que fez você ficar dentro de um ninho, se esconder dentro de um ninho, passando talvez por uma tempestade, achando que talvez não vai vencer, não vai passar essa situação. Quero chamar você para se colocar aqui na frente, porque Deus te criou para ser um crente águia. Deus te criou para sonhar. Deus te criou para voar. Deus te criou para vencer. Deus tem planejado e preparado coisas grandes e inimagináveis para você. Mas você precisa tomar essa decisão de sair do ninho e dizer: Senhor, eu quero. Muda a minha história, muda a minha situação, ressuscita, restaura. Eu preciso do Senhor. Eu sei que Deus tem falado com mais pessoas. Saia do teu lugar. Essa palavra desta noite tem por objetivo trazer alegria e motivação ao teu coração. Eu não sei o que você viveu ano passado, mas 2020 está apenas começando. Estamos no início de março e eu tenho certeza que esse ano, em nome de Jesus, será um ano diferente na tua vida. 2020 será um ano especial na tua vida. Creia, acredite, em nome de Jesus. Pastores, líderes, me ajudem. Vamos orar pelos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, traz mudança, Pai. Fala aos corações, ressuscita, ressuscita, restaura. O Senhor nos criou para vencer, não para ser um derrotado. O Senhor nos fez para voar e não para ficar cabisbaixo. Ah, Deus, aleluia. Nos faz acreditar nos teus sonhos, nos faz acreditar nos teus planos. O Senhor tem projetado coisas grandes, Pai. Faz, transforma. Nós queremos ouvir testemunhos, queremos ouvir testemunhos, queremos ouvir testemunhos do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor fará. Aleluia, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Muda circunstâncias, muda histórias, muda o passado. Ah, Deus, aleluia, aleluia. A luz brilhou. Deus, santo é o teu nome, Senhor. Posso ver Deus, a verdade livre. eu quero ser liberta essa noite de todas as correntes. Quero voar como águia. Voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como
Deus tem para a tua vida são coisas grandes, do em nome de Senhor. Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, nós queremos te agradecer por essa palavra nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer uma palavra de confronto, nos orientando a deixar a nossa zona de conforto, a sair do nosso ninho. Se nós quisermos ir além, se nós quisermos alçar voos maiores, ó Pai, Deus, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ter atitude, nós precisamos, Senhor, abrir mão de algumas coisas para poder voar mais alto, Senhor. Por isso, Pai, eu coloco a vida de cada irmão, cada irmã que deu esse passo de fé, e também aqueles que ficaram nos seus lugares, ó Deus. Se existe alguma coisa impedindo, talvez alguns traumas, talvez, Senhor, alguma decepção no ministério, talvez algum trauma no ministério, alguma frustração no ministério, fez essa pessoa parar. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra agora, Senhor, toda a frustração, todo o desânimo, e venha, Pai, derramar sobre a vida de cada um uma nova unção, um regozijo, Senhor, sobre as nossas vidas, e que nós possamos entender que o primeiro passo depende de nós, em nome de Jesus, amém.